Bom, pessoal, vamos para a segunda parte do conteúdo sobre teoria das filas. A gente vai ver alguns outros conceitos relevantes e fazer um exercício, tá bom? Como a gente já viu, a fila é onde os clientes esperam para ter um atendimento, tá? E aí eu tenho duas maneiras de contar os clientes na fila. Qual que é a primeira? Então, eu tenho, primeiro, o número de clientes na fila, então, o número de clientes na fila, e aí esse número de clientes na fila eu vou chamar de tamanho da fila, que é o número de clientes esperando o serviço, e eu tenho o número de clientes no sistema. Vai ser o número de clientes na fila mais o número de clientes em atendimento, tá? Então, o sistema, ele vai ter a fila, que é o tamanho dela, mais os que estão em atendimento. Isso aqui é o sistema, tá bom? A fila em si, ela tem uma capacidade, que vai ser o número máximo de clientes que podem ser mantidos na fila. Uma fila infinita vai ser uma fila em que, para todos os fins práticos, eu posso manter um número ilimitado de clientes. Na prática, isso é difícil de acontecer, tá certo? Quando a capacidade da fila ela é pequena o suficiente para precisar ser levada em conta, a fila é chamada de fila finita, tá? E aí, enquanto a fila finita estiver cheia, qualquer cliente que chegar, ele vai chegar lá, ele vai imediatamente embora. Então, a menos que especificado de outra maneira, os modelos de fila, o que eles consideram? Eles geralmente assumem que a fila é infinita. O outro conceito é em relação à disciplina da fila. Quando eu falo em disciplina, eu estou falando em relação à ordem em que os membros da fila são selecionados para começar o serviço. Tá? Então, o modelo mais comum é aquele de ordem de chegada. Então, o primeiro que entra vai ser o primeiro a ser atendido. Porém, dependendo do problema que eu tenho, né, do que eu estou analisando, outras possibilidades podem incluir uma seleção aleatória, ou algum procedimento de prioridade, ou mesmo uma ordem de chegada invertida, o último que entra é o primeiro a ser atendido. E aí, essa situação ocorre, por exemplo, quando as tarefas de uma máquina são empilhadas sobre as anteriores. Então, é primeiro realizado a que está no topo. Então, a disciplina da fila também é importante para eu fazer a análise dela. Quando a gente fala em serviço, nós estamos falando aqui no atendimento, tá? E aí, um sistema de fila básico, cada cliente ele é servido por um dos servidores. Ele pode ter mais do que um servidor, tá? Então, ele pode ter vários servidores. Ou ele pode ser um sistema de servidor único, ou seja, um atendimento único, por vez, né? Quando um cliente ele entra no serviço, o tempo decorrido do início ao fim do atendimento é chamado de período de atendimento. Esse conceito é muito importante, tá? Então, quando ele começa a ser atendido do início até o final do atendimento, é o período de atendimento, que ele vai variar de um cliente para o outro. Porém, os modelos de fila básicos, os modelos básicos, eles assumem que o período de atendimento ele tem uma distribuição de probabilidade particular, que é independente de qual servidor está fornecendo o serviço. Para fazer análise, o que a gente tem? A gente tem o símbolo usado para a média da distribuição do período de atendimento. Então, esse período, a gente vai usar a letra, para esse período a gente vai usar a letra grega mi, tá bom? Então, 1 sobre mi vai ser o período de atendimento esperado, tá? Então, 1 sobre mi, deixa eu colocar aqui, ó, 1 sobre mi, é o período de, aqui eu vou botar aqui, é o atendimento esperado, tá? A interpretação de mi por si é, então, o mi vai ser o número esperado de conclusões de serviço por unidade de tempo para um servidor único, continuamente ocupado. E aí, essa quantidade é chamada de taxa média de serviço, tá? Então, a taxa de atendimento vai ser igual ao número de atendimentos por unidade de tempo, tá bom? Então, se eu tiver, por exemplo, um período de atendimento esperado, que é 1 sobre mi, né? A gente falou, for igual a 20 minutos, tá? Então, vai ser 1/3 de horas por cliente. 1/3 de horas significa que se em 20 minutos eu atendo um cliente, em 60 minutos eu vou atender 3 clientes por hora, tá? Então, essa é a taxa média de atendimento, taxa média de serviço do atendimento. Então, mi vai ser igual a 3 clientes por hora, em média.
E quais são as hipóteses comuns que a gente tem nos modelos de filas? Primeiro, os tempos entre chegadas são independentes e identicamente distribuídos de acordo com uma distribuição de probabilidade especificada. Todos os clientes da chegada, eles entram no sistema de fila e vão ficar lá até que o seu atendimento tenha sido completado. O sistema fila, ele tem uma fila única e infinita, de tal forma que a fila ela vai abrigar um número ilimitado de clientes para todos os propósitos, a não ser que eu especifique no meu modelo que esse modelo de fila é finito, tá bom? A disciplina de atendimento é o primeiro a chegar e o primeiro a ser atendido. Então, geralmente, a gente considera que o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido, a não ser que eu especifique que existe uma prioridade ou qualquer coisa nesse sentido. O sistema fila ele tem um número especificado de servidores, onde cada servidor ele vai ser capaz de atender qualquer consumidor. Cada cliente ele é servido individualmente por qualquer um dos servidores. E o tempo de atendimento ele é independente e identicamente distribuído de acordo com uma distribuição de probabilidade específica. Então, eu vou ter um tempo na fila e um tempo de atendimento. Para eu fazer a identificação do tipo de sistema de fila que eu estou analisando, em relação às características dele, existem alguns rótulos para os modelos de fila que já são pré-definidos, tá? Então, para identificar qual distribuição de probabilidade eu vou assumir para períodos de atendimento, para o período que o cliente vai ser atendido e para os intervalos mínimos entre as execuções, entre as chegadas, um modelo de fila para um sistema de fila básico, ele é rotulado da seguinte forma. Então, ele vai ter três rótulos, tá? Então, o primeiro aqui, eu vou colocar em relação à distribuição de intervalo mínimo entre as execuções, tá? O intervalo mínimo entre as chegadas do cliente no sistema. O segundo rótulo é a distribuição do período de atendimentos, tá? Então, como que vai se dar esse atendimento. E, por fim, o número de servidores no meu sistema. Tá? Então, o símbolo usado para as distribuições possíveis, então, tanto para o período de atendimento quanto para o intervalo entre as execuções, são. Então, quais são as distribuições possíveis que a gente pode considerar? Primeiro, M eu vou chamar de distribuição exponencial, M de Markov, tá? Então, primeiro tipo de distribuição exponencial. Segundo, distribuição degenerada, e aí eu tenho períodos constantes de chegada e de atendimento também, né? Então, por exemplo, o modelo mais clássico e mais comum que a gente vai ver aqui, que é o que a gente vai ver aqui, existem outros, é claro, mas nós não vamos vê-los, é o modelo MM1, tá? Então, no modelo MM1, eu tenho um modelo com servidor único, tá? Então, eu tenho aqui apenas um servidor, tá? Que assume que ambos os intervalos mínimos entre as execuções e o período de atendimento vai ter uma distribuição exponencial, tá? MM2 vai considerar a mesma coisa, só que eu vou ter dois servidores. Então, S, ele pode ser o símbolo que representa um número de servidores. Se eu digo MMS, vai ser um modelo que permite qualquer número de servidores, tá? Então, de modo semelhante, por exemplo, eu tenho um modelo aí MDS, significa que eu tenho intervalos exponenciais mínimos entre as execuções, tá? Aqui M. Períodos de atendimentos constantes, e aí eu tenho uma distribuição degenerada, e qualquer número desejado de servidores. O que vale a pena a gente entender aqui? Para cada tipo desse sistema aqui de filas que eu vou ter, MM1, MM2, MDS, enfim, para qualquer um deles, eu vou ter diferentes fórmulas para analisar o sistema, tá? Em relação aos conceitos e as nomenclaturas que a gente vai ver, tá bom? Então, os intervalos mínimos entre execuções, ele também pode assumir uma distribuição degenerada, ou seja, chegadas constantes, ao invés de uma distribuição exponencial, que é o mais comum. Então, por exemplo, o modelo DMS possui intervalos mínimos entre execuções constantes, período de atendimento tem uma distribuição exponencial e qualquer número desejado de servidores. E aí, além desses que a gente viu, eu posso também ter modelos em que eu posso escolher qualquer distribuição de probabilidade, que eu posso dizer, né, que o modelo da fila ele pode assumir qualquer distribuição de probabilidade para o intervalo mínimo entre as execuções ou dos períodos de atendimento, tá? Então, os símbolos usados nesse caso são, então, vai ser o G,
tá? GI e o G. Então, GI vai ser a distribuição do intervalo mínimo entre execuções geral e independente. Significa que o sistema pode assumir qualquer distribuição de probabilidade arbitrária permitida. G significa distribuição do período de atendimento geral. Então, GI, eu estou falando sobre o intervalo entre as chegadas, e o G, distribuição do período de atendimento geral. Então, qualquer distribuição arbitrária pode ser permitida, tá? Então, por exemplo, o modelo GIMS, ele vai ser um modelo em que eu tenho, pode assumir, né, qualquer distribuição de intervalos exponenciais mínimas entre as execuções, com intervalos mínimos entre execuções independentes, períodos de atendimento exponenciais e qualquer número desejado de servidores. Já o modelo MG1, por exemplo, ele tem um intervalo mínimo entre as execuções exponencial, que é o M aqui, né? Um servidor, mas ele permite qualquer distribuição para períodos de atendimento. E aí a gente tem algumas nomenclaturas para definir as fórmulas dos modelos de fila, tá? Então, quais são as primeiras definições que eu vou levar em consideração para resolver meu problema, meu modelo? Primeiro, número esperado de clientes na fila, tá? Vai chamar de LQ. Então, o LQ vai ser o tamanho da fila. Se eu perguntar qual é o tamanho da fila, é o LQ. Então, é a média do número de clientes que aguardam atendimento. Número esperado de clientes no sistema, tá? Aí vai ser a média do número de clientes que aguardam atendimento, mais o número de clientes que estão sendo atendidos. Aí aqui no caso, o L, ele é sempre maior do que o LQ, que é o tamanho só da fila, tá? Vale ressaltar o seguinte, toda vez que eu olho essas nomenclaturas, eu tenho aqui o Q, esse Q vai ser sempre em relação à fila, porque fila em inglês é queue, tá? Então, toda vez que eu tiver, o Q é da fila. E o L, aí no caso, é de length, que é comprimento em inglês, tá? Outra coisa que a gente tem é tempo esperado na fila. Então, ó, Q está em relação à fila. Então, o W é de waiting time, né? Tá? Tempo de espera. Em relação à fila e em relação ao sistema. Então, tempo esperado na fila e o tempo esperado no sistema eu vou chamar de W. E aí eu tenho as fórmulas para o modelo de fila simples, que é o modelo MM1, que a gente vai ver. Quais são as características? Primeiro, intervalo entre chegadas exponencial, tempo de atendimento também exponencial e um único canal de atendimento, apenas um servidor, tá? Então, para esse tipo de modelo, esse sistema de filas, eu vou ter as seguintes formas. Primeiro, o número esperado de clientes no sistema, então é o L, que aí é o tamanho do sistema, tamanho, número de clientes no sistema, e aqui o L, que é o tamanho da fila, tá? Lembra que lambda é a taxa de chegada e o mi o tempo de atendimento, o número, né, de atendimentos. Número esperado de clientes sendo atendidos, então é o LS, aí aqui vai ser só em relação ao atendimento. O L, ele, por consequência, ele vai ser LQ mais LS, tá certo? Probabilidade de você ter 0 clientes no sistema. Então, probabilidade de ter 0 clientes no sistema vai ser 1 menos lambda sobre mi. E a probabilidade de você ter N clientes no sistema vai ser isso aqui. Tá? Lembrando que N aqui é o número de clientes no sistema. Probabilidade de ter 0 clientes no sistema vai ser também o período ocioso. Qual que é a capacidade ociosa? Aí é a mesma fórmula. Aí a gente tem algumas relações válidas para regimes constantes. Isso aqui vale para o modelo MM1 que a gente está analisando. Então, o L também ele pode ser calculado, vai ser lambda vezes W. O LQ, lambda vezes WQ. Tá? Então, lambda é a taxa de chegada, aqui é o tempo na fila, tempo no sistema é o W. O L também pode ser o LQ mais o lambda divididos por mi. E é aquilo que eu tinha falado, né? Porque o lambda sobre mi vai ser o LS, tá? Além disso, eu tenho W igual a WQ mais 1 sobre mi, que é o tempo de espera no sistema.
Aí, além disso, eu tenho, por fim, o ρ. ρ vai ser lambda divididos por μ. Então, ρ é a quantidade, ele vai representar o fator de utilização, que ele vai representar a fração média do tempo que o servidor permanece em uso para atender os clientes, tá? Então, ele vai estar ocupado nesse período aqui, lambda sobre μ, tá? Então, quando eu falar quanto tempo ele vai permanecer, quanto tempo ele vai permanecer ocupado, o ρ vai me fornecer. Se eu quiser saber o quanto tempo ele não vai ficar ocupado, ou seja, o período ocioso, aí é aquela probabilidade. Então, vai ser 1 menos o lambda sobre μ, tá? Então, vai ser 1 menos o ρ. E aí, a gente tem a performance da fila, tá? Então, a performance da fila está relacionada com os tempos médios de espera, tá? Então, no sistema e na fila, o tamanho da fila, L, e o L aqui é só da fila, L do sistema, e os custos associados com a fila, então, SC e o WC. Então, o SC, ele é o custo do serviço, tá? Então, uma parte da minha análise, né, vai estar relacionada com o número de servidores, o custo esperado do serviço por unidade do tempo e o custo da espera, WC, tá? Então, são esses dois fatores que eu vou levar em consideração também, o custo do serviço e o custo da espera. E aí, o objetivo é minimizar esse custo total, que ele vai ser o custo do serviço mais o custo da espera, tá? E aí, cada servidor custa o mesmo valor. Então, o meu custo do serviço vai ser CS, que é o custo de um servidor por unidade de tempo, vezes S, que é o número de servidores. O WC, por sua vez, vai ser o CW vezes L. Então, CW vai ser o custo de espera por unidade de tempo e por cliente no sistema da fila. Então, é o total de tempo improdutivo enquanto o cliente está na fila. E L vai ser o número esperado de clientes no sistema, que é o cálculo da performance da fila. Bom, e aí, por fim, a gente tem modelos diferentes do MM1, como eu falei para vocês, que é o tradicional, que a gente vai ver aqui, e apenas para citar alguns exemplos. Então, quando o tempo entre chegadas não segue uma exponencial, que a gente chama de M, eu tenho chegadas que estão agendadas de acordo com o horário, por exemplo, ou chegadas constantes, que a gente já viu. Aí pode ser D, né? Quando os tempos de serviço não seguem uma exponencial, eu tenho algumas distribuições. Então, ele pode ser G, que é se assumir, né, qualquer distribuição para o tempo de serviço. Pode ser D, ou seja, o tempo de atendimento é aproximadamente constante, aí a gente chama que ele pode assumir uma distribuição degenerada. Ou então, uma distribuição de Erlang, quando há variações maiores que o caso do MD1 e menores que o MM1. Então, ele está entre essa variação aqui de distribuição de probabilidade, tá certo?